trazendo o giro de notícias, os próximos jogos do Tricolor Paulista em agosto. O São Paulo pega o Internacional, o Atlético Paranaense, jogo de volta pela Copa do Brasil, o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Nacional pela Libertadores, logo após o jogo do Vitória, o Sport pelo Brasileiro, Atlético Nacional, jogo de volta no Morumbi, Atlético Mineiro, quartas da Copa do Brasil, se passar, obviamente, e depois pega o Cruzeiro, tá ok? Essa é a lista do São Paulo de jogos do mês de agosto. Vamos trazer a informação agora para vocês também do Wendel, que vai ficar fora do São Paulo por cerca de 4 semanas. Isso mesmo, 1 mês fora de campo devido à sua lesão no posterior da coxa. Nesse meio tempo, Enzo Dias e Patrick Lanza ficarão disponíveis para o técnico Hernan Crespo como opções para a lateral esquerda. Mas, diante as péssimas notícias do São Paulo nesse quesito, né, de jogadores lesionados, temos uma ótima notícia. É o retorno do Lucas Moura. Lucas Moura poderá estar à disposição do São Paulo já no jogo contra o Vitória, tá ok? E na semana que vem aí para poder ganhar alguns minutos. Porém, a pretensão principal do São Paulo é voltar o Lucas com 100% contra o Atlético Nacional pela Libertadores da América. Esse é o principal foco do São Paulo Futebol Clube, tá ok? Trazendo informações do mercado da bola, o São Paulo está em busca, como vocês já sabem, de reforços. O técnico Crespo, na coletiva, já deu a letra que precisa de reforços. Embora o São Paulo tenha dado oportunidade para o Mike, vai receber mais algumas oportunidades, tem que agarrar as oportunidades que tem, né? Fez uma partida razoável ali, lógico, entrou nervoso no jogo, obviamente, literalmente estava nervoso, né? Faz parte, primeiro jogo do jogador no profissional, e o São Paulo pretende, nesse momento, contratar um lateral direito. Para a parte da zaga, não. São Paulo desistiu de contratar zagueiros. São Paulo entende que a zaga do São Paulo está muito bem e não necessita de zagueiro. Agora, de lateral direito, o São Paulo precisa. E o São Paulo não quer só um lateral direito. O São Paulo também ainda quer um meio-campista e pretende, ser possível, dependendo das condições do mercado e do próprio clube e do que aparecer, principalmente de jogadores que estarão livres no mercado, poderia trazer ali um atacante de beirada, tá ok? Para ajudar o clube nesse período aí de Copas, principalmente, tá ok? Vamos falar agora de mercado da bola. Pois bem, lembra do Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, grandalhão, né? Que inclusive teve ali até alguns atritos com São Paulo em um jogo no Clássico do Corinthians. Pois bem, o Carlos Miguel está fora dos planos do Nottingham Forest. Ele está fora dos planos. Então, ou seja, é um jogador que estará livre no mercado. Essa informação aí é do Bruno Andrade. E o São Paulo, com o Jandrei, que é um goleiro... Gente, difícil, né, cara? É duro você criticar um jogador, mas não tem como passar pano, né? Um péssimo goleiro, cara. Não dá para você contar com o Jandrei quando você precisa dele. Ele falha demais, cara. É impressionante. E agora o São Paulo pode ter à disposição um goleiro ao qual o São Paulo tem totais condições de conversar aí com o Marinakis e tentar trazer esse goleiro pro tricolor paulista, que para mim, né, brigaria por titularidade juntamente com o Rafael. É um baita de um goleiro, pegador de pênalti, muito bom goleiro. E eu não pensaria 2 vezes em tentar a contratação do jogador. Uma outra informação também é sobre o contrato do Rodriguinho. Rodriguinho que vem se destacando, jogando bem no São Paulo Futebol Clube. Lembrando que o contrato dele vai até o fim de 2026. Então o São Paulo já tem que se mexer para a renovação de contrato do jogador, que tem demonstrado muita força e tem demonstrado ser um jogador extremamente
importante para o São Paulo. Então é importante o São Paulo já tentar a renovação de contrato do jogador, tá ok? Do mais, o técnico Hernan Crespo pretende contra o Internacional agora ir com força total para ganhar esse jogo do Inter, não com um time misto e reserva. A ideia é ir com pelo menos na última reunião que teve, a ideia é ir com força máxima, pontuar no Campeonato Brasileiro, vocês vão entender. E aí depois o São Paulo vai pegar quem? O Atlético, né? Vai pegar o Atlético na volta, se eu não estiver equivocado. É isso mesmo. Vai pegar o Atlético Paranaense na volta. E aí o São Paulo vai jogar contra o Vitória. E contra o Vitória o São Paulo vai com um time misto. Por quê? Porque na sequência o São Paulo tem o Atlético Nacional na Libertadores, que é o que o São Paulo quer focar. Então tem uma estratégia. Tenta ganhar contra o Internacional, se classifica com o Atlético Paranaense, né? Faz essa força de classificação, porque vai jogar lá, né? E aí, ok, vai pegar o Vitória jogando com um time misto, bem misto mesmo, ou até reservas, entendeu? Tudo vai depender do que acontecer com o Internacional. E aí o São Paulo vai com força total na Libertadores com o Atlético Nacional. Lembrando que já é um pedido da diretoria do São Paulo para o técnico Hernan Crespo a Libertadores da América. O Júlio Casares quer ser campeão da Libertadores da América. Então, eu vou dar a dica. Júlio, você quer ser campeão da Libertadores da América? Traz reforços para o Crespo, porque os jogadores já estão começando a estourar e se lesionar. Traz reforços, Júlio. E aí você vai ajudar, sem dúvida nenhuma, o São Paulo ter possibilidade de ser campeão da Libertadores. Tá? Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Pelo Brasileiro, jogo de volta contra o Atlético na Copa do Brasil. E vamos decidir, né, se vai passar ou não para as quartas da Copa do Brasil e os 2 jogos contra o Atlético Nacional. Então, mês decisivo e importante para o time do São Paulo, tá? Mês importantíssimo aí, porque vou até bater na mesa aqui, São Paulo para eliminado das duas, aí acabou, não tem Copa, é só brigar para ficar no meio aí da tabela no Brasileiro, né? Então, São Paulo tem que se classificar nas 2 Copas aí, tem que se classificar nas 2 Copas, mês importante, decisivo. Vamos com tudo, mesmo com um monte de problema de jogador machucado, desfalque pra cacete, mas vamos pra cima, não tem o que fazer. Vamos com o que a gente tem pra cima desses caras aí, entendeu? Vamos pra cima. E eu falei que o jogo do Atlético Nacional é o mais importante porque eu acho que eu nem preciso falar o porquê que é o mais importante, né, cara? Acho que ninguém vai falar, pô, o brasileiro, a Copa do Brasil é mais importante. Não é, né, gente? Pô, com todo respeito, o mais importante é a Libertadores. Os jogos mais importantes do ano são os de Libertadores. Entendeu? Aí o São Paulo passar para as quartas, aí as quartas vai ser o principal confronto do ano. Se for para cima, vai ser a semi e por aí vai, né? Então, vamos lá. Muitos problemas, muitos desfalques, mas vamos com tudo, cara. Tem o que fazer. Vamos para cima e acreditar que o São Paulo consiga essas classificações e mês de agosto decide. E quem apita o jogo é o Alex Gomes Stefano, tá? Ele vai ser o árbitro da partida, né? Pelo menos de cabeça aqui, não me lembro de nenhum jogo que ele tenha prejudicado aí o time do São Paulo. Pelo menos não de cabeça aqui, eu não tô lembrando de nenhum jogo que ele prejudicou o São Paulo. Tem alguns árbitros aí que a gente já tem carimbado na nossa listinha, né, que prejudica aí o São Paulo. A gente já tem alguns. Ele não me recorda de nada. O último jogo que ele aplicou do São Paulo foi agora. Foi o jogo contra o Bragantino, que foi 2-2 lá em Bragança Paulista. O segundo jogo do Crespo, né, que teve os 2 gols lá do André Silva, né, com 2 assistências do Luciano. O São Paulo jogou bem, né, cara? Tava 1-0, podia ter feito 2, 3, não fez, tomou empate, depois tomou uma virada e a gente conseguiu empatar no segundo tempo. O São Paulo fez um bom jogo aí contra o Bragantino e ele que apitou esse jogo, né? Ele volta a apitar o jogo do São Paulo neste domingão contra... Seguinte, ó, o Cédric Soares, né, cara, que vem sendo muito criticado aí
no São Paulo, acho que dos titulares do São Paulo ele é o jogador que vem mais sendo criticado porque ele tá abaixo dos outros, querendo ou não, entendeu? Ele deu uma entrevista para a ESPN e foi perguntado pela diferença do Zubeldia, que foi o último técnico do São Paulo, a diferença do Zubeldia para o Crespo. O que aconteceu? O que tem diferente que o time mudou? O Cédric falou o seguinte para a ESPN, abre aspas: independentemente dos dois serem do mesmo país, acabam tendo estilos completamente diferentes. A equipe nesse momento está encaixada. Os jogadores começaram a ter hábitos importantes, como saber onde cada um vai estar, saber o que os jogadores vão fazer, o próximo passo. E estamos trabalhando de uma maneira muito forte e séria desde a parada. E antes disso também, claro que houve muitas lesões na época do Zubeldia. Ele teve que alterar o time muitas vezes. Tínhamos outra liberdade em campo. Hoje em dia a equipe está mais encaixada e as coisas têm corrido bem, fecha aspas, tá entendendo? Ele falou que teve desfalque no time do Zubeldia, o Crespo também tem vários. Aí, e ele fala aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê a parte que eu tinha colocado aqui? Ele fala que o time tem mais... Olha, tínhamos outra liberdade em campo. Hoje em dia a equipe está mais encaixada. Né? Então ele fala que o time está mais encaixado agora do que estava com o Zubeldia. Assim, cara, para mim a principal questão aqui em relação à diferença dos dois trabalhos aí é muito o estilo de jogo do Zubeldia e do Crespo, que são completamente diferentes, né, cara? Só você pegar o jeito que o São Paulo jogava com o Zubeldia e ver o jeito que o São Paulo joga com o Crespo. São, mundos diferentes, né, cara? O Crespo gosta mais de dominar o adversário, de ter mais posse de bola, marcação, pressão. É o estilo de jogo que eu gosto, né? E que eu gosto de ver também o São Paulo jogar, né? O São Paulo jogava muitas vezes na transição com o Zubeldia, entendeu? Pô, teve vários jogos no Morumbi aí, que o adversário chegou no Morumbi, tinha mais posse, mais volume, o São Paulo jogando por uma bola, entendeu? E isso é muito ruim, né? Óbvio que cada um tem o seu gosto, né, de ver futebol, mas eu gosto do meu time indo pra cima, marcação, pressão, aquele pé de pressiona, ainda mais jogando em casa, entendeu? Ainda mais jogando em casa. Aí tem um fato também, né, cara, que é uma mudança de técnico, os jogadores que não estavam jogando antes, tem aquela esperança de começar a jogar com um novo técnico, isso acontece bastante, inclusive teve um jogador do São Paulo que falou isso em uma entrevista uma entrevista na Zona Mista depois do jogo, não vou lembrar se foi o Ferreirinha que falou isso, né, cara, aquele cara que tá encostado, joga pouco, né, cara, opa, chegou um novo técnico, então, irmão, vamos, né, acelerar aqui, porque quem sabe alguma oportunidade, fora que o jeito do time jogar também é diferente, né. Enfim, mas independentemente de qualquer coisa, né, acho que não precisa ficar falando mal do Zubeldia. Pô, o Zubeldia era isso, era aquilo, o trabalho era ruim, né, não tinha mais clima nenhum pra ele ficar no São Paulo, né, cara, boa sorte na carreira dele, acho que não tem gente que tem que ficar falando mal do cara por causa disso, até porque não tem motivo, né, não tem motivo pra ficar falando mal dele. O trabalho dele era ruim, ele tinha que sair e ponto final, acabou aí, tá bom? Seguinte, rapaziada, vamos avançando aqui. E vamos falar aí sobre o Rodriguinho, tá? Que muita gente nem viu que ele teve um choque lá com o jogador do Atlético Paranaense, onde ele bate a cabeça no chão, né? Ele acorda todo... ele bate a cabeça e levanta todo grog, perdidinho ali. Machucou a boca, né? Quando ele levanta assim, tá até sangrando. E muita gente quase nem viu isso porque foi no último lance, eu acho, do jogo, entendeu? Teve essa situação aí... E o André Hernan traz aqui alguns bastidores, tá? Do dia do jogo, né? Quando acabou o jogo ali na quinta-feira. Olha só. O André Hernan. O Rodriguinho teve muito destaque no São Paulo nos últimos jogos. Teve uma dividida com o jogador do Atlético Paranaense quando ele passou do meu lado. Eu tomei um susto, porque o Rodriguinho estava totalmente ensanguentado. Ele teve uma dividida e logo depois o juiz acabou o jogo. Ele estava sangrando bastante e com cara de preocupado. Quando acabou o jogo, eu estava batendo um papo com o pessoal do São Paulo. Aí eu fui lá e perguntei, como tá o Rodriguinho? Aí me disseram, o Rodriguinho tá fazendo ponto na boca, no queixo. É outro jogador que no domingo não sei se vai pra viagem. Me falaram isso nos bastidores do Morumbi. Não sei se o Rodriguinho vai pra viagem porque tá inchado. O cara tá fazendo um monte de ponto. Só aí a gente já duvida do Rodriguinho pro jogo deste domingo, tá? Então, uma pessoa do São Paulo falou pro André Hernan que não sabe se ele viaja pro jogo de amanhã, né? Contra o Inter, no caso, viaja hoje para o jogo de amanhã
contra o Internacional, e pode ser que o Rodriguinho vire mais um desfalque. A gente já teve o Ender, que vai ficar aí cerca de um mês fora, se machucou, o São Paulo soltou a nota ontem que está machucado, e tem agora o Rodriguinho, né, que vem ganhando sequência, né, jogou como titular no último jogo, entrou contra o Juventude, entrou contra o Fluminense, tá ganhando minutos com o Crespo tá dando oportunidade pro Rodriguinho, e pode ser, irmão, que essa oportunidade, essa sequência que ele vem tendo já seja... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Foi perguntado isso pro Crespo, ele falou que era uma prevenção de lesão, ele não pretende fazer esse rodízio nas Copas, não é algo que ele tá assim pensando, a Copa do Brasil vai jogar o Jandrei e aí no resto joga o Rafael, não é mais físico, uma questão de prevenção. E eu falava ontem na jornada, e falo aqui novamente, e assim, venho falando isso há quase 1 ano, 2 anos, né? Eu acho que assim, a teoria de você ter um goleiro reserva que tem vencimentos altos, né? Então, até onde a gente tem de informação por mês, na ausência do meu titular, esse cara é fera, esse cara consegue assim, me trazer segurança. E isso meio que justifica você não usar os jovens goleiros da base. Pô, tenho 2 goleiros ali que seguram bem e a gente fica tranquilo para a temporada. A gente nunca tem um ponto de interrogação no gol. Eu acho que o custo do Jandrei é um custo não benefício, porque ele não passa mais confiança do que um Yang passaria, caso entrasse na meta do São Paulo. A gente não viu ele jogar, mas eu tenho a plena convicção que ele não é um jogador que passa menos confiança pro torcedor que o Jandrei. E ontem ele fez um jogo, né, que não foi um jogo péssimo, não é que ele teve ali 11 falhas no jogo que a gente pode apontar, mas ele, assim, é um goleiro que eu acho que tá sempre, né, numa posição que é um pouco equivocada. Teve um cabeceio do Atlético Paranaense que, pô, foi numa ponta, ele tava na outra, ele não conseguia alcançar em caso de gol. Então, assim, é um goleiro que passa pouca confiança, mas eu sempre falo, assim, cara, do fator Jandrei, pelo fato jovens da base. Hoje o São Paulo não tem, todos os minutos que não são dados ao gol do Rafael vão para o Jandrei. Você acha que isso pode ser ruim para o São Paulo na temporada? Esse aspecto de confiança também? Claro, vale lembrar que ele não jogava desde fevereiro contra o Velo Clube e, como bem pontuou o Crespo, está pendurado no Campeonato Brasileiro o Rafael, então pode ser que ele jogue aí nas próximas semanas, aí, enfim, mais uma vez, Fernandão. Sem dúvida, Gabi, porque, né, Rafael pendurado, tomar cartão para goleiro é super comum, numa jogada de cera, numa jogada de discussão, alguma coisa, e se ele não joga e de repente tem uma sequência, né, no campeonato que a gente sabe que o São Paulo está brigando ainda, né, para crescer na tabela, já melhorou muito, mas tem muito a crescer ainda, além das Copas, né, além das Copas, e é difícil, porque não é um goleiro confiável, não é um goleiro que transmite segurança, né, grandes goleiros fazem defesas impossíveis e ganham jogos. O Jandrei não faz defesa nem normal, nem defesa de segurança. Sempre transmite algum tipo de temeridade, né, para a torcida. Então, é complicado, porque é uma série de fatores, né? Um goleiro que tem contrato renovado por um tempo longo, por um alto salário, né? O Jandrei, para quem não sabe, é o goleiro reserva que mais tem vencimentos no Brasil, tem um vencimento altíssimo, né? E não transmite confiança. E a base do São Paulo faz tempo já que temos goleiros que o Yang, por exemplo, está esperando há 3 anos, né? Deixou de ser Yang, já virou Oldest, né? Daqui a pouco e não tem oportunidade em outro time. Aconteceu isso com o Lucas Perry, aconteceu isso com outros goleiros também, e deixa-se um goleiro que não transmite confiança. Preocupante porque pode, inclusive, ter oportunidade em jogos decisivos, né? Ontem é um jogo mata-mata, é um jogo decisivo, a classificação já poderia ter sido definida no Morumbi. Então, é para se pensar. E a declaração do Crespo é muito boa, né? Ele falando que o Rafael é o titular, é ele quem joga. Foi uma questão de prevenção mesmo, porque os exames detectaram uma possível propensão à lesão, né? Se atua. Então, todo mundo pergunta por que ele não coloca o Yang. A gente não sabe. Tem uma hierarquia dentro dos goleiros do São Paulo. O Jandrei é o reserva imediato, só que na hora que ele é requisitado, que ele é chamado, ele não corresponde. Renan, queria te ouvir também em relação a essa escolha ontem pelo Jandrei, que eu entendo que é uma questão física, mas em relação justamente a
esse pensamento do São Paulo, né, de ter esse goleiro reserva com altos vencimentos, não dá espaço para os jovens da base no gol, né? Então, Yang, Leandro, o próprio João Pedro, campeão aí da Copinha nessa temporada, um pouco desse pensamento. O que você pensa em relação ao fator Jandrei, Renan? Porque a preocupação, ela não é só para agora, né? A preocupação é para o futuro, né? O Rafael, ele não é mais um menino, né? O Rafael ficou muito tempo no banco do Fábio, depois foi antes no Cruzeiro, é isso, né? Depois no Atlético, mas o Rafael já não é mais um menino. O Rafael não vai jogar para sempre, né? Então a preocupação fica ali mais, na minha opinião, mais ali para frente ainda. Que tipo de preparação o São Paulo tem feito para formar um goleiro que possa ali depois substituir o Rafael? Olha quanto tempo que o São Paulo sofreu, depois que o Rogério parou de jogar, para firmar um goleiro, né? Já não era para ter sido preparado um. Agora, vamos lá, o Rafael tem contrato de 3 anos, se eu não me engano, mais 3 anos, é isso? Não é? Não é o momento de você ir preparando um cara, nas oportunidades, e colocando esse cara, no momento que vai poupar o Rafael, colocar esse cara, para ele ganhando, né, a experiência de estar em campo, porque goleiro é a pior posição no futebol. É mais 2, tá, Renan? Até o final de 27. 2 anos e meio, então, certo? 2 anos e meio, é isso. É a pior posição para você ganhar ritmo de jogo, tempo de bola, é a pior posição de goleiro, né? Então, eu acho que deveria já haver uma preparação de um goleiro da base, né? Nós temos lá na base o coordenador para isso, nada mais, nada menos do que o Zete. Então, o São Paulo deveria estar, se é que não está, né? Mas já deveria estar preparando um goleiro nesse sentido, né? Para o jogo de ontem, Gabriel, sinceramente, cara, eu não vejo o frango do Jandrei. Eu não sou advogado do Jandrei, mas, cara, eu não vejo o frango. Foi um chute de perto, o cara tava sozinho, um chute de perto, forte, rasteiro. É difícil, não é uma defesa fácil. Não é uma defesa simples. Vamos dizer assim, a bola veio na mão dele, ele soltou, escapou. Não é tão simples assim. Não foi um chute de longe, né? Então, eu entendo as críticas, posso entender que ele não passa a confiança que o titular passa. Quando o Fernandão fala, o grande goleiro, ele define jogos, ele faz gol, né? Nas defesas impossíveis. Impossível pegar. O Rafael pegou 2. Contra o Corinthians, por exemplo, pegou 2. Uma quando dava 0-0 e outra no final do jogo, né? Mas assim, esse goleiro é o que vai sempre passar confiança. O ritmo de jogo interfere muito, né? Você vê algumas saídas com o pé. Ele teve algumas boas saídas com o pé, mas outras erradas. Uma outra errada, pelo menos uma que eu lembro. Mas isso é tudo comum de quem na posição mais difícil que tem no futebol está sem ritmo de jogo. Isso é completamente normal. Eu repito, na minha opinião, não foi franco, não. Não foi nada disso aí. É um chute de perto, um chute forte, rasteiro, que a defesa é difícil, né? Eu não vejo isso. Mas, pensando ali para frente, São Paulo tem que estar preparando o goleiro. O São Paulo encerrou na tarde deste sábado a preparação para a partida contra o Internacional, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece às 20h30 deste domingo no Beira-Rio. A novidade da atividade foi o atacante Luca, que voltou a ser relacionado para uma partida após perder 3 jogos em razão de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. Para o jogo do final de semana, o tricolor não poderá contar com Alan Franco e Ferreira, que levaram o 3º cartão amarelo contra o Fluminense e cumprirão suspensão automática. Além de Luca, recuperado de lesão, a equipe terá outros 3 retornos em relação à última partida, contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil: Rafael, Ferraresi e Dineno. A escalação do São Paulo para o confronto de hoje à noite será: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Sabino, Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Dias, Luciano e André Silva. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para a partida contra o Inter. O meu é 2-1 para o tricolor.